tempestade veio. Só que nós entendemos, eu quero que você fique bem atento, que eu vou continuar assim até o finzinho. Existem 3 tipos de tempestades na Bíblia, irmãos. Existem 3 tipos de vento. Quantos tipos? 3. Quantos tipos? 3. Pastor, e qual que é o primeiro? O primeiro vento que sobrevém sobre a nossa vida, Juliana, é aquele que o teu e o meu inimigo, o teu e o meu tentador, o teu e o meu acusador se levanta diariamente para trazer condenação e acusação para a sua e para a minha vida. Então nós entendemos que o primeiro vento é um vento que o próprio diabo ele se levanta para poder acabar com o teu ministério, acabar com a tua chamada, acabar com a tua família, acabar com a tua vida e acabar com os teus sonhos. Pastor, e o diabo se levanta? Se levanta. Olha, quando o Senhor ele faz uma promessa para a igreja, a Bíblia fala que se levanta Herodes. O que é que ele faz? Ele vai matar Tiago a espada para poder amedrontar o povo de Deus. A Bíblia vai dizer que ele vai pegar os discípulos, vai pegar os apóstolos e lançar eles lá na prisão. Mas a Bíblia diz que enquanto a igreja estava presa lá, enquanto os apóstolos estavam presos, tinha alguém dentro de casa com o joelho no chão dizendo: livra, guarda, protege, envia o teu anjo. E a Bíblia vai dizer, irmão, olha para cá, que Herodes se levantou, uma tipologia de Lúcifer, de Satanás, porque não pensa em você, irmão, que você vai vir aqui orar, que você vai vir aqui pregar, que você vai vir aqui adorar, e o diabo vai olhar para você e vai dar, vai sorrir, não vai olhar com os bons olhos, não, ele vai olhar para você, escute bem, e ele vai criar planos para passar uma rasteira espiritual na sua vida. Então o diabo ele se levanta para dizer: agora eu destruo a igreja, agora eu mato a igreja, agora eu sufoco a igreja, irmão. Ele se levantou com o primeiro vento, mas ele havia se esquecido que aquele povo estava debaixo de uma promessa. Aleluia, vou dizer novamente: o primeiro vento é aquele que o diabo ele se levanta e ele diz: eu vou tocar no filho, vou tocar no marido, vou tocar na saúde, vou tocar no casamento, vou tocar no ministério, mas eu tenho uma palavra para liberar. Por um caminho que ele vier, por 7 ele terá que retornar. Por um caminho que ele vier, pastor David, por 7 ele terá que voltar. Lá vai uma palavra profética contra o povo de Deus. Não vale encantamento contra o povo de Deus, não vale bruxaria contra o povo de Deus, não vale macumbaria contra o povo de Deus, não vale inveja. Ele peleja, ele peleja, ele peleja, ele peleja por esse lugar. O diabo ele se levanta assim, louvado seja Deus, se levanta com fúria, porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, mas não é leão, aleluia, porque ao nosso lado acampa-se o anjo do Senhor. Você pode profetizar para alguém, diga para ele: descansa seu coração. Pode profetizar aí, profetiza para ela, profetiza, irmão, profetiza você que está no fundo. Diga para ele: descansa o teu coração. Diga, porque todo vento contrário do diabo não prevalecerá. Pastor David, o Senhor me deu a palavra hoje, Jeremias 1, e versículo 19, pastora: muitos se levantarão contra ti, diz o Senhor, mas não prevalecerão. Isso aqui é para quem acredita, irmão. Muitos se levantarão, o inferno se levantará, o diabo se levantará
pessoas se levantarão, mas nenhuma condenação há, nenhuma ferramenta preparada prevalecerá. Quantos acreditam nesta palavra? Levante a mão e receba esta palavra. Nenhuma ferramenta contrária prevalecerá contra a obra do Senhor. Então diga comigo, o primeiro vento é o vento que o diabo traz. Forte, né, irmão? É. Pastor, e qual é o segundo vento, pastor? É aquele vento que o Senhor permite que a gente entre nele. Tem isso? Tem. Os discípulos estavam lá com permissão. Quem aqui se lembra de Jó? Homem justo, era ou não era? Íntegro, fiel, temente a Deus, irmã. Se desviava do mal. Só que agora o homem começa a receber notícias. Caiu fogo do céu, queimou as ovelhas. Caiu fogo do céu, matou teus homens. Caiu, louvado seja Deus, seu inimigo saqueou, roubou o camelo, levou tudo embora. Jó agora está na cinza. E como se não bastasse, chega a notícia: ei, Jó, os teus 10 filhos estavam em casa, quando veio um vento, combateu contra a casa caiu. Ei, Jó, a alegria dos teus olhos foi tirada. Todos os teus filhos foram mortos de uma vez. O diabo, ele vai se apresentar diante de Deus. Anterior a isso se fala: ele só te adora porque o Senhor dá tudo para ele. Casa ele tem, família ele tem, filhos ele tem, dinheiro ele tem, mas tira aquilo que ele tem, e o Senhor vai ver se ele vai continuar adorando ao Senhor. Aleluia. Pode tirar. A Bíblia diz que o Senhor dá permissão. O diabo desce, toca, tira tudo. Mas a Bíblia fala, irmão, que em nenhum momento Jó se encontrou em falta com Deus. Sabe por quê? Porque a adoração de Jó não estava condicionada ao que ele tinha, mas sim aquilo que, a quem Deus era na vida de Jó, irmãos. Jó havia entendido, olha para cá, que o Senhor, ele era o Senhor, que independente das situações, ele deveria adorar a Deus. Então o segundo tipo de vento aqui, Juliana, é o vento que o próprio Deus ele permite. Pastor, para ficar melhor, havia um homem que Deus levanta ele como apóstolo, pastor David, e diz para ele: tu vai pregar para os gentios. O homem abre igreja, o homem planta a igreja, o homem prepara obreiros, o homem tem um grande trabalho, é o único homem na Bíblia que vai descrever acerca de todos os dons. Se descreve porque tem, se descreve porque vivencia aquilo. Mas um dia esse homem vai abrir a boca e vai dizer: quando eu penso que eu estou forte, fraco eu estou, porque veio o mensageiro de Satanás e esbofetei a minha carne, a ponto dele dizer: Senhor, pode tirar tudo de mim, tira de mim um cargo, tira de mim um apostolado, tira de mim essa missão, se possível for, afasta de mim também esse cálice. Mas o Senhor vai visitar ele e vai dizer: Paulo, 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 a minha graça ela te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus ele permitiu a dor com um propósito. Deus permitiu a dor para revelar uma chamada. Deus permitiu a dor para levar a um nível maior. Para cá, ele permite o vento vir, mas ele não permite você ser destruído no vento. Estavam lá Sadraque, Mesaque e Abednego. Faz só o som e dizer: aquele que ouvir deve se prostrar, porque se não prostrar vai ser lançado dentro da fornalha. Eles vão abrir a boca e vão dizer: fica sabendo, ó rei, que se o Deus a quem eu sirvo, louvado seja Deus, nos livrar, amém. Mas se ele não quiser, eu não vou negociar a minha adoração. Eu não vou abrir a palavra de Deus no meu coração. Vamos pegar eles, vamos lançar dentro da fornalha,
vão aquecer 7 vezes mais, mas o rei vai se levantar e dizer: nós lançamos 3 lá, mas eu vejo o 4º homem. Esse 4º homem é de poder, esse 4º homem é de fogo, e ele na ceia, ele permite você entrar na cova, permite você entrar no vale, permite entrar na batalha, para manifestar a glória dele. Quantos acreditam, levanta a mão e recebe esta palavra. Está na fornalha agora, está na cova agora, está no vale agora, porque o 4º homem chegou. Chegou. Profetiza para esse crente aí, profetiza para ele: no vale que você está, você não vai morrer. Tem crente pentecostal aqui, irmão, profetiza para ele aí: no vale que tu está, tu não vai morrer. Aleluia, não vai morrer, não vai perecer, a casa não vai cair, porque o general desceu nesse lugar para dizer: eu tenho livramento. Permite a ferida, permite a dor, permite a separação, permite a traição, permite a rejeição, permite. Ele permite, mas olha para cá, ele mesmo diz: aquele que fez a ferida, ele a ligará, ou seja, ele curará a ferida. Nenhuma dor que Deus permite é em vão. Nenhuma rejeição que Deus permite é em vão. Nenhum processo que você passa é em vão. Deus sabia que os jovens eram fiéis, sabia, pastor Deus, mas por que ele permitiu a fornalha, irmão? Porque se Deus trabalhar do meu e do teu jeito, não sai com perfeição, mas como o plano dele é melhor, ele é maior. Olha pra cá, ele permite o vale chegar, ele permite a porta fechar, ele permite a enfermidade chegar, ele permite alguém não ajudar para te lembrar a tua dependência. Não está no homem, a tua dependência está na minha palavra. A tua dependência está em mim, diz o Senhor. Eu sei que tu já recebeu. Diga para essa pessoa aí, aleluia, você está passando pelo vale, irmão. Você pode profetizar, irmão, profetiza aí, irmão. Pode profetizar, diga para ele aí: você está passando no vale, está passando pela prova, está passando pela dificuldade, mas tem chuva de Deus chegando, tem chuva de Deus chegando. Ele permite, não é para matar, é para prover. Não, escute bem, o segundo vento é permissão de Deus. Então, primeiro Tiago vem, segundo Deus ele permite. Mas e o terceiro, pastor? Qual é o terceiro? É aquele vento que nós entramos nele. E quando nós entramos nesse vento, irmão, é um processo doloroso. Porque assim, se tu entra e eu entro com direção, amém. Mas se a gente entra sem direção, tem consequências. Me prove isso, provo. A Bíblia diz que Davi um dia, ele está no palácio da sua casa e ele vai olhar uma mulher linda, bela. E a vontade de Davi era se relacionar com aquela mulher. O desejo toma conta do coração de Davi, a ponto dele cometer um dos piores pecados na Bíblia, que coloca, irmão, ele na linha de frente para ser fulminado por Deus. Pastor, e qual que é? É tirar a vida de alguém. Davi não pegou a espada fisicamente, pastor David matou Urias, não, mas ele premeditou. E o pecado premeditado, irmão, traz uma consequência muito
sério, eu preciso ser fiel. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ele vai, manda colocar Urias, que é a esposa de Betseba, na frente da peleja, porque o intuito é, aqueles que estão na linha de frente, quando vem a guerra, eles não aguentam, não suportam uma pressão e perdem a sua vida. Se Urias morrer, eu me caso com Betseba e está tudo certo. Só que Davi aqui esqueceu algo. Tinha um Deus, ele estava no trono da terra, mas tinha um Deus que estava no trono do céu. Aleluia, Deus! Glória a Deus. Observando tudo. Nada. Oh, irmão, eu sinto Deus aqui nesse lugar. Eu sei que quando a gente entra nesse tipo de mensagem, glória acaba, eu sei. É estreito, mas eu preciso ser fiel. Davi estava no trono da terra, mas Deus estava no trono do céu, observando tudo. E a Bíblia fala que os olhos do Senhor são como, eita Deus, são como chamas de fogo, contemplam o bom e contemplam a pastora Bruna também o mal. Davi foi lá, pecou, se lambuzou, errou, sentou no trono, o homem está morto. Pastor David, agora Deus não está vendo nada, está tudo bonitinho, aleluia, está tudo certinho, projetou do jeito dele. Mas aí um dia Deus vai tomar um profeta chamado Natan e vai dizer: ei Davi, é o seguinte, Davi, haviam dois homens, um fazendeiro, um homem muito rico que tinha muitas ovelhas, pastor David. Ele decidiu dar um grande banquete, só que aí, em vez dele pegar das ovelhas que ele tinha, ele foi lá e pegou daquele homem que tinha apenas uma ovelhinha. Ele tinha, poderia tirar do dele, mas ele tirou daquele que tinha apenas uma. Davi, o que esse homem ele é digno? Davi vai falar: esse homem é digno de morte. Porque ele tinha para dar, mas ele tomou do próximo. Aí Natan vai olhar direcionado por Deus: Davi, esse homem é você. Ô irmão, pastor, te amo, viu pastor? Amo mesmo, mas eu preciso ser fiel à palavra. Deus não tem o culpado por inocente. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele não tem o culpado por inocente. Aleluia, Jesus. Davi vai ter um filho da relação que sai. E a Bíblia fala que a mão de Deus desce. E quando a mão de Deus desce, o menino morre. Pastor, o que é isso? É entrar com os próprios pés no vento. Deus fala: não vai, mas a gente vai. Deus fala: não faz, mas a gente faz. Deus fala: não entra, mas a gente entra. E a consequência, ela chega. Glória, aleluia. A Bíblia vai dizer, irmão, Deus, ele vai permitir, vai chamar um homem, vai dizer: ei Jonas, te levanta e vai até a cidade de Nínive e prega contra ela. A Bíblia fala que Jonas, irmão, ele vai ouvir a voz do Senhor, mas em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Agora a vida de Jonas está assim: um homem que é chamado como profeta, muda o percurso, muda a direção, entra no vento, entra na tempestade, entra na prova, e a vida dele começa, a declinar. A vida dele começa a declinar. Ele desce para Tarsis, desce para o barco, desce para o porão, daqui a pouco desce para o vidro do grande peixe, porque pegou prova com a mão, saiu da direção de Deus. Meu Jesus. Tem glória aí? Tem glória aí? Tem glória aí? Pastor, o que nós aprendemos com isso? O vento que a gente entra, Deus, ele tem misericórdia e poupa. Mas com as pernas que a gente entra, a gente tem que sair. Tem crente que ainda dá glória por essa palavra aqui? Amém, amém, povo de Deus. Me preste seus lábios e diga para alguém, para a gente encerrar, meu pastor. Eita Deus, é a mensagem de Deus, irmão. Me preste os seus lábios e olha para alguém e diga para ele: não tem como se esconder dos olhos de Deus. Pergunte para ele: qual é a tempestade que você está vivendo?
É o diabo que se levantou? É o diabo que se Foi levantou. Deus que permitiu? Foi Deus que Ou permitiu. foi você que entrou? Foi você que Diabo, se o diabo se levantou, Deus vai descer com livramento. Se Deus ele permitiu, pode ter certeza que ele vai amadurecer algo. Mas se você entrou, pelo amor de Deus, engata a quinta marcha. Se for para voltar da marcha ré, você saia da direção de Deus. Ei, Jonas, por que é que você está nesse processo? É porque eu saí da direção, Deus falou para não ir e eu fui. Agora Deus, irmão, ele me trouxe aqui para dizer: enquanto você endureceu o teu coração, querer fazer do teu jeito, tudo vai ser difícil para você. Tudo vai ser difícil para você. Mas senta, eu quero te lembrar, você é um vaso na mão do Glória. Pode estar quebrado, ele quer refazer. Pode estar caído, ele quer levantar. Mas ele está dizendo: um vaso não tem poder de contender contra o oleiro. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. E os vossos caminhos não são os meus caminhos. Eu vou fechar a Bíblia. Olha, aleluia. já para a gente caminhar para o final. Tem glória ali, igreja? Oh, glória! A graça de Deus aqui. Glória a A Deus. Bíblia diz que o vento chegou. É. E Aleluia. Jesus ele vai dizer um certo dia: aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as guarda, é comparado a missionário ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre A a rocha. rocha. Mas o imprudente, o insensato, ele construiu a casa sobre a Areia. e a Bíblia diz que grande foi a Queda. queda. Oh, irmão. Pastor, precisa entregar tudinho, pastor. Tá, pastor? Olha na bodega dos olhos desse crente aí, que eu sou baiano, não pode falar na bodega dos olhos. Olha na bodega dos olhos aí, ó, e diga: aquele que está de pé, Aquele que está de pé, cuide cuide para que não para que não caia. caia. Oh, irmão, Oh, o diabo não está preocupado com o teu intelecto, o quanto você entende disso aqui. eita glória! Mais prazer no sacrifício do que na obediência. Menor é obedecer do que sacrificar. Glória a Se tu dá Deus. glória aqui lá fora, tu tem que dar glória dobrado. Oh, Se tu canta aqui lá fora, tu tem que cantar dobrado. Se tu prega aqui lá fora, tu tem que pregar dobrado, irmão. Sabe por que eu tenho aprendido na igreja? A gente adora, pastora, mas lá fora a gente serve ao Senhor. Eu quero perguntar para você: quem tem sido você dessas portas para fora? Eu preciso dizer: santificação, santidade, santidade. O Espírito clama: santidade. Ainda convém a minha casa, diz o Senhor. Ainda que eu não o Espírito de Deus, ele fala comigo aqui nessa noite. Ele está olhando os caminhos que você está trilhando. Ele está vendo os becos que você está entrando. Mas não tem nada a ver. É só mais uma vez: cuidado. Cuidado, irmão. Porque no dia que ele tirar a mão dele, já era. No dia que ele tirar a mão dele, não tem votozinho, não tem mercholate, não tem lembrando. Por isso prefiro estar quebrado, mas está nas mãos dele. Porque quando entramos em contradição, olha pra cá,
coisa é cair nas mãos do Senhor. É. Glória a Deus. Espírito de Deus. Aleluia. Trabalhe, cantará, A Bíblia diz, olha para cá, essa foi a mensagem central do Senhor. Eu quero dizer, irmãos, tem pessoas aqui, eu vou dar um conselho espiritual, porque o plano de Deus não é matar. Pastor, eu cometi um pecado, procure a sua liderança. Eu prego isso com muita responsabilidade, eu sei de onde foi que o Senhor tirou. Cuidado com o pecado oculto, irmãos. Muito cuidado com o pecado oculto. Aquele que encobre a sua transgressão não prospera. É a Bíblia que diz. Eu confesso que eu queria estar pregando outra palavra aqui para tu estar voando no meio da igreja, não. Mas a gente tem que ser fiel ao Espírito de Deus. Cuidado. Pastor não vê, mas Deus ele vê. Sua mãe não vê, mas Deus ele vê. Seu amigo não vê, mas Deus ele vê. E tem coisas que entristecem o coração de Deus. Tem coisa que entristece o coração do Espírito de Deus, irmão. E mais vale agradar a Deus do que agradar a homens, pastor Tom. Mais vale pagar o preço por obedecer do que pagar o preço pela desobediência. Levante a mão, porque eu tenho uma palavra de Deus para você hoje aqui. Tem vento, meu pastor, que está sendo cessado hoje aqui nesse lugar. Eu vinha para cá e o Espírito Santo mandava falar para o Senhor e para sua esposa. Eu estou olhando na embarcação, eu estou vendo o que se passa na embarcação. Não vai afundar, não vai parar, não vai se acabar, mas eu vou limpar, eu vou passar, eu vou hidratar, porque eu tenho crescimento. Aí, glória de Deus está aqui. A graça dele, o barco não vai afundar. Jesus olha aos discípulos e vai ver, Rodrigo, que tinha um vento contrário. Preste os lábios, são 9h30, vou encerrar. Diga comigo, o vento contrário. O vento contrário chegou. E a Bíblia diz que Jesus está observando. Quem era para estar com fé, estava com medo. Quem era para ter coragem, estava com medo. Olha para cá, porque crise revela quem é e quem não é. É. Está comigo? Está ou não está? Tu acha que é um casal lindo abençoado? A igreja cheia, pegando fogo, Deus falando, irmão. Quem é o crente que se não fala línguas estranhas, fala. Se não revela, revela. Se não prega, prega. Mas não é isso aqui que revela ninguém, não. Sabe o que revela? É a crise. Porque tem pessoas que servem até enquanto ele tem o sim. No dia que ele recebe o não, o pastor não presta, a pastora não presta, a igreja não presta. Eu vou para outra igreja, Deus tratando com você, abençoado, abençoado. Ai, não, Deus traz de fora para falar, porque ele sabe, ele está vendo a embarcação, irmão. Então você quer um conselho espiritual. Se Deus não mandou sair do barco, não saia. Como que eu quero ter um ano de colheita se eu tenho negligenciado a obediência? Meu Deus, eu preciso falar, irmão. Glória a Deus. Aí tem hora que a gente honra de fora, valoriza de fora e não honra quem está no altar. Sabe por quê? Porque tu vê todo dia. Sabe por quê? A mesma palavra é todo dia. Valorize aquilo que você tem. Valorize a porta que Deus abriu para você, igreja. Aleluia. No mundo eu não tinha timidez. E tu acha que na igreja eu vou ter? No mundo, falando torto, falando gia, fumando um baseado, um drogado, os infernos. Eu não tinha medo de ir na igreja, não, irmão. Quando Deus, ele
dá a palavra tem direção. Crise revela identidade. Amém, meu Deus. Crise revela essência. Quem é você no meio da crise? Quem é você no meio do vale? Quem é você no meio da prova? Eu vou largar tudo, eu vou abandonar essa família, eu vou abandonar esse ministério, mas Deus só começou a te tratar e tu já quer pular fora. Ei, com Deus não é assim. Faça assim comigo, assim, ó. Quem tem mão, faça assim comigo. Estou encerrando, tá, meu pastor? Diga primeiro, Deus trata de dentro para fora. Empreste os lábios e diga, Ele cura dentro, Ele limpa dentro, Ele perdoa dentro, Ele restaura por dentro, para você ver o fruto pelo lado de fora. Você tem mão para levantar, o vento pode ter vindo sobre a tua vida, mas não é para te matar, não é para te destruir, nem para dar tua cara a tua história, é porque Deus quer se manifestar. Olha para cá, o vento contrário chegou. Aí alguém vai dizer assim, eu estou vendo alguém caminhar sobre as águas. É um fantasma. Aí Jesus vai gritar, olha para mim e diz assim, Rodrigo, sou eu, filhos. Eu estou aqui convosco. Aleluia. Não tem mais. Oh, glória. A palavra de hoje é, se a gente obedece propósitos, a gente vive promessas. Oh, Se a gente honra, pastor, Jesus. nós somos honrados por Deus. Eu vinha para cá e o Senhor falava no meu coração que eu visito na embarcação. E eu vou ser fiel nisso, viu, pastor? Qual que é o nome da sua congregação? Qual que é? Pescadores de alma. Pescadores de alma, é Roxisto? Parque Primavera. Você pode levantar a mão para cá? Levanta a mão para cá. Eu sou fiel nisso. Aleluia. Eu sei para que foi que Deus ele me chamou, eu sei disso. Levanta a mão e diga, não vai ficar só no Primavera. Não vai ficar só no Diga para primavera. ele, pastor David e pastora Bruna. Pastora De que Bruna. forma será? De que forma será? Não seremos. Não Mas será. levanta a mão para cá e eu vou deixar você profetizar. Diga 2026. 2026. Deus tem crescimento ministerial. Deus tem crescimento Pastor, mas eu estou ministerial. passando um vale, uma prova, uma luta, um deserto. Quem era para ajudar não ajuda, quem era para abraçar não abraça, quem era para investir não investe. Fica tranquilo, diz o Senhor na minha boca. Eu trarei investidores para sustentar o propósito. Eu trarei investidores para trazer recursos. Diz o Senhor, eu sou aquele que prepara recursos. Eu preparo o pão, eu preparo a água, eu preparo o mantimento, eu preparo a o fechar, a mistura. Cuida da minha obra, cuida das minhas ovelhas, e eu cuidarei de vós, diz o Senhor.